São essas as 5 páginas que faltam ainda para que nós possamos concluir o estudo sobre a água lá no livro de Geografia. Então, nessas 5 páginas, nós vamos ver o seguinte. Lá na página 53, nós iremos ver as possíveis misturas que é viável fazer com a água. Na página 56, veremos o ciclo da água. Na página 57, a importância que esse ciclo da água tem para nós e para a natureza de um modo geral. Também iremos ver nessa mesma página por que é preciso cuidar da água. E nas 2 últimas páginas, 58 e 59, nós vamos ver quais são os prejuízos que a falta d'água causa. Então vamos analisar individualmente cada uma dessas páginas. Começando com a página 53, que fala sobre misturas com a água. Esse tipo de experiência é bem simples de fazer. Eu não vou recomendar que vocês façam em casa, até porque a simples questão de imaginar como se faz, até porque a gente vivencia isso no dia a dia, já dispensa a experiência. Acompanhe comigo aqui o que diz o parágrafo, olha aqui, que vai falar sobre solvente solúvel, de um modo geral, solução. Olha lá. Os grãos de açúcar parecem sumir quando os misturamos com a água. É bem fácil de nós percebermos isso quando você coloca uma colher, por exemplo, de açúcar na água e você mexe, os grãos de açúcar eles vão derreter. É por isso que diz aí que eles parecem sumir. Mas se você experimentar o líquido, sentirá um gosto doce, indicando que ele ainda está presente. O açúcar. Então ele sumiu em forma de grão, mas ele está presente porque ele se juntou com a água. Ele foi dissolvido e se juntou com a água. Nesse caso, dizemos que o açúcar se dissolveu na água, ou seja, que o açúcar é solúvel em água. O que é uma situação solúvel? O que é uma substância solúvel? É aquela que ela pode se dissolver em contato com a água. No caso desse exemplo aí desta página, é o açúcar, mas pode ser o sal também. E o óleo ele é um solúvel? Ele dissolve na água? Eu deixo essa pergunta aí para vocês refletirem. Continuando, a água, por sua vez, é o solvente. Então, quem é o solúvel? É o açúcar. Quem é o solvente? É a água. É o que está dizendo bem aqui. A água, por sua vez, é o solvente. Como não é mais possível diferenciar as duas substâncias, porque elas estão misturadas, pois elas se misturaram, dizemos que foi formada uma solução. O que é uma solução, se eu perguntar na prova? Na atividade, a solução é quando duas substâncias, elas se misturam e formam uma apenas. É chamada de solução. O que é o açúcar? Ele é o agente solúvel. E o que é a água? É o agente solvente. Olha lá. Solução. Está explicando aqui o que é solução. É um líquido que contém substâncias dissolvidas nele. Nesse caso do nosso exemplo, é o açúcar que foi dissolvido na água. Nós temos aqui as dicas para o experimento. Você só faz se você quiser. Antes de colocar o açúcar na água, podemos enxergar o açúcar na colher aqui. O açúcar dissolvido na água se torna invisível. É formada uma solução adocicada. Veja que o açúcar já derreteu. Nós não conseguimos ver porque, como diz, ele se tornou invisível. Mas como é que nós sabemos que o açúcar está presente ali? Ao tomar o líquido, nós podemos ver que a água já tem um gosto adocicado. Continuando a leitura.
A água é considerada um bom solvente, porque dissolve vários materiais, incluindo gases. Isso garante a vida dos seres aquáticos. É por isso que os peixes, se vocês em um determinado momento das suas vidas já já participaram de uma pescaria ou já viram um peixe sendo tirado do mar, vocês conseguem observar que o peixe fica abrindo e fechando a boca, ou seja, ele está sufocando ali. Como ele não tem pulmões e sim guelras, também chamada de membranas, e ele só consegue retirar esse oxigênio através da água. E quando ele é tirado da água, o peixe, ele fica ali abrindo e fechando a boca, procurando o ar. Só que ele não consegue retirar esse ar se não for dentro d'água. Fora d'água, ele não consegue. É por isso que em poucos minutos, se ele não for devolvido para a água, ele acaba morrendo, sufocado. Isso garante a vida dos seres aquáticos, que respiram o gás oxigênio dissolvido nela. Além disso, alguns materiais e substâncias se dissolvem mais facilmente do que outros em certos solventes. Materiais que não se dissolvem na água. Então, como é que nós chamamos os materiais que se dissolvem na água? Solvente. E como é que chamamos para os materiais que não se dissolvem na água, que é o que nós vamos ver aqui nesse parágrafo? Tem dois nomes, pouco solúveis ou insolúveis. Vejam lá, ó. Alguns materiais como areia e óleo são pouco solúveis ou insolúveis. Isto é, praticamente não se dissolvem nela. Se você colocar uma colher de areia num copo d'água, ele não vai dissolver, porque o grão de areia ele é insolúvel ou pouco solúvel, assim como o óleo também. Se misturarmos areia e água em um copo, por exemplo, é possível enxergar os dois materiais, a areia e a água separadamente, indicando que eles não se misturaram. Já os materiais solúveis em água formam um conjunto que não apresentam essa diferenciação. No caso do açúcar com a água, eles se misturam formando apenas um conjunto. É essa a diferença que eu gostaria que vocês estivessem atentos, porque eu vou perguntar na nossa avaliação. Olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o sal da água do mar. Esse sal que nós temperamos, utilizamos para temperar a nossa alimentação, ele é tirado do mar. Eu acredito que vocês já saibam disso, mas se nós tivéssemos em sala de aula, eu iria demonstrar uma experiência utilizando o sal e a água. Vejam o que diz aqui o sal da água do mar. Parte dos sais minerais que existem nas rochas é dissolvida pela água das chuvas e dos rios. Quando os rios desaguam no oceano, eles levam um pouco desses sais. Então isso também provoca erosão, como nós estamos vendo aqui, ó. Vejam que eu vou ampliar, já está ampliada aqui. Ampliar mais um pouco aqui essa foto. E se vocês observarem aqui, nessa foto, que é uma foto do rio Ceará-Mirim desaguando no mar, uma foto tirada em 2014, vejam que a areia aqui, ó, essa faixa branca aqui da areia, ela é formada por sal mineral. Então, quando chove aqui no rio, e o rio ele corre para desaguar no mar, ele acaba levando consigo para o mar esse excesso de sal. É por isso que a gente vê essa espuma aqui, essa diferença entre o mar, aqui, ó, e essa faixa aqui escurecida, com essa proteção aqui de espuma, indicando que esse sal está em excesso nessa parte aqui do mar. Mas lembrando que a água do mar e a água do oceano são águas salgadas. Não dá para consumir, não dá para beber, não é uma água potável.
Vamos continuando lá. Ao longo de milhões de anos, os sais se acumularam nos oceanos. Como eu disse, é por isso que a água dos oceanos é salgada, tornando-os salgados. Também é possível que parte do sal dos oceanos tenha se originado da lava de vulcões que existe lá no fundo do mar. Não sei se vocês já tiveram contato com a água do mar. Se já tiveram, vocês conseguiram perceber que é uma água extremamente salgada, que faz mal se a pessoa ingerir. Lá na página 56 fala sobre o ciclo da água. O que é o ciclo da água? Nós já podemos ver aqui nessa ilustração que a água ela não fica parada só em um lugar. De repente, aquela água que caiu com a chuva da tarde de ontem, ela pode ter vindo lá do Pará. A água que é evaporada aqui em Macapá, ela pode chover lá no Oiapoque, por exemplo. É isso que é o ciclo da água. A água ela passa por um ciclo, e é isso que nós vamos ver aqui nessa página 56. A água que existe no planeta está sempre em movimento. Ela passa por mudança de estados físicos, que nós já vimos isso. Quais são os 3 estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso, não esqueça. Ela passa por mudança de estado físico e se desloca de um lugar para outro. Esse processo ocorre o tempo todo e recebe o nome de ciclo da água. O que é o ciclo da água? É a água que ela está sempre em movimento, e ela, para se movimentar, ela passa por mudança de estado físico. Ora ela está em forma de vapor, formando as nuvens. Ora ela está em estado líquido, quando chove, por exemplo, ou quando nós vemos ali num lago, numa lagoa, numa poça de água, nos rios, nos mares, ou nos lugares mais frios, quando ela está em forma sólida, que é o formato dela em gelo. Nós podemos ver aqui, através dessa numeração, o infográfico aqui, ó. 1. O calor do Sol e o vento transformam a água da superfície em vapor. Veja o Sol aqui aquecendo o ambiente e o vento também. Então a água ela evapora, como eu já disse em vídeos anteriores. O que faz a água mudar do estado físico para o outro é a temperatura. Então, se está muito quente, a água ela não consegue mais ficar em estado líquido, ela vira vapor. É o que nós vemos lá em cima, elas formando a nuvem. A nuvem nada mais é do que a água em forma de vapor. Veja o que diz aqui o número 2. O vapor de água sobe. No alto, sob temperaturas mais baixas, ela se transforma em gotículas de água ou partícula de gelo, dependendo da região. Essas gotículas elas congelam e formam os granizos, formando nuvens. Vejam que a água aqui formou nuvem, e depois as nuvens são deslocadas pelo vento de um lugar para outro. Veja que o vento levou essa nuvem aqui, ó, dessa região, lá para a região das montanhas, e foi onde choveu. Esse movimento que nós podemos ver nessa pequena ilustração é o que nós chamamos de ciclo da água. A água saiu daqui em forma líquida, se transformou em vapor, foi levada para o vento e desagou bem aqui nesse lago aqui, ó. Viram? É um ciclo da água. Isso que é o ciclo da água que nós estamos vendo aqui. Então vejam aqui, ó. A água das nuvens volta à superfície por meio de chuva, neve ou granizo. E finalmente o quarto item diz o seguinte aqui, ó. Parte da água no estado líquido penetra no solo, como nós estamos vendo bem aqui. Ela penetrando no solo, olha aí, ó. Formando reservas de águas subterrâneas, que nós conhecemos como lençóis freáticos. Por exemplo, quando se cava um poço artesiano ou um poço Amazonas, aquela água ela sobe desses reservatórios de água subterrânea. Outra parte cai sobre os solos, rios, mares e oceanos e pode evaporar de novo, seguindo o ciclo que é o ciclo da água.
E qual é a importância do ciclo da água? Nós vamos ver aqui na página 57. Veja aqui a importância do ciclo da água. O ciclo da água garante que os diversos ambientes da Terra mantenham seus níveis de águas constantes. Isso é fundamental para uma série de atividades humanas, por exemplo, a irrigação. Vejam aqui, ó. Em locais onde há pouca chuva, como no Brasil nós temos o semiárido nordestino, que fica lá no Nordeste. Lá chove muito pouco. Por que chove muito pouco? Bom, os moradores que vivem lá atualmente, eles estão sofrendo a destruição da mata que existia ali, feita há muitos anos atrás. Então, sem a mata, sem o capim, o solo fica desprotegido e ele passa por um processo chamado desertificação. É quando o solo, o local ali passa a se tornar deserto. É por isso que é importante ninguém desmatar e também manter o capim, porque a função do capim é proteger a terra dos excessivos raios do sol. E lá no semiárido nordestino, há muitos anos atrás, desmataram aquela área e agora é um ambiente seco. E por ser seco, por não ter árvore, por não ter chuva, chove pouco lá. Olha, aqui a agricultura, por exemplo, é uma atividade que depende diretamente da água, pois ela é fundamental no desenvolvimento das plantas cultivadas. Tanto é que quando há uma mudança brusca de temperatura em locais onde tem agricultura, que deixa de chover, se os donos das plantações não fizerem isso que a gente pode ver aqui na imagem, levar a água para que possa molhar as suas plantações, as plantas elas não vão sobreviver. É o que diz aqui, que a água ela é fundamental para a agricultura. Por isso, existem recursos como a irrigação, que é isso que nós estamos vendo aqui, para garantir que as plantações recebam água. Olha, veja na foto ao lado. Muitos países também usam a água para a geração de energia elétrica. O Brasil, por exemplo, a principal matriz energética do Brasil é a hidrelétrica, que é o uso da água para produzir energia. É o que vem dizer bem aqui, ó. No Brasil, a maior parte desse tipo de energia é gerada em usinas hidrelétricas, onde o movimento das águas de um rio é usado para produzir a energia elétrica. Eu vou mostrar para vocês uma animação de como é feita essa geração de energia. Difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca. Como vocês puderam acompanhar nessa pequena animação aí, como é que as usinas hidrelétricas trabalham para transformar a força da água em energia elétrica, que, como eu disse, é a nossa principal matriz energética. No final desse vídeo eu vou postar também lá no grupo essa animação para que vocês possam acompanhar do começo ao fim. O nosso próximo capítulo é por que é preciso cuidar da água. O consumo de água doce, que é essa água que nós consumimos, já falei para vocês da diferença da água doce para a água salgada. A água doce são as águas que estão nos rios, mares, lagos, lagoas e até presas nas calotas polares no Polo Norte e no Polo Sul. É essa água que nós consumimos. Já a água salgada é aquela água que está presente nos mares e oceanos, que são as águas que não são potáveis, ou seja, não são próprias para o consumo. E aqui vem falar sobre a água doce, olha aqui, ó. O consumo de água doce não para de aumentar ao redor do mundo, em função do aumento populacional e do consumo do uso nas produções industrial, agrícola, entre outras. Ou seja, as indústrias e a agricultura
como nós vimos, são fábricas que utilizam uma quantidade enorme de água. E com o aumento da população, nós já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Com esse aumento e todo mundo tendo que tomar água, esse nível de água vai diminuindo. É por isso que nós precisamos ter cuidado, precisamos cuidar bem da água. Além disso, parte das fontes da água para o uso humano é continuamente poluída por nós mesmos. Nós podemos ver aqui nessa foto que a poluição ocasionou uma grande matança de peixes. Olha aqui, ó, peixes mortos pela poluição da água do rio Piracicaba, que fica lá em São Paulo. Viram? Por causa da poluição, o rio deixou de produzir oxigênio e os peixes morreram. Muita sujeira no fundo, que não foi mais possível o rio produzir oxigênio, ocasionando com isso a morte dos peixes. E isso foi feito por causa da poluição praticada pelo ser humano, pelos paulistas. Mas isso acontece em todo o mundo. Aqui no Amapá também. Se vocês olharem pela janela da casa de vocês, agora, por exemplo, vocês vão ver um copo descartável jogado na rua, uma sacola plástica e várias coisas que não deveriam ser jogadas na água, mas o ser humano joga, prejudicando a ele mesmo. Vejam lá, ó, após ser usada nas casas e outros estabelecimentos, a água fica misturada com sabão, fezes, urinas e outras impurezas formando o esgoto. Assim, se não houver economia e cuidado com a água, com esse recurso, não só a água disponível para o consumo humano, como também a água necessária para a sobrevivência de praticamente todos os seres vivos pode se tornar cada vez mais escassa, e é isso que está acontecendo. Cada vez mais nós estamos vivenciando países onde já é grave a falta de água. Aqui mesmo no Brasil, onde tem o maior reservatório de água doce do mundo, nós já podemos ver em certos períodos do ano pessoas locais que não têm água para beber. Então esse é um retrato fiel do que está acontecendo e a tendência é piorar se nós não cuidarmos da água. E aqui, nas duas últimas páginas, vem contar uma história lá do Jardim Gramacho, que fica no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aqui no mapa, lá em Duque de Caxias, lá Jardim Gramacho. O que aconteceu por causa da falta de água? Vejam lá, a falta de água em Jardim Gramacho. Jardim Gramacho é um bairro do município de Duque de Caxias, que fica no estado do Rio de Janeiro. Aí pede para nós vermos a localização no mapa aqui. Nós podemos ver aqui o Brasil, esse ponto vermelho aqui é o Rio de Janeiro, que é indicado aqui na pintura amarela. E Duque de Caxias é esse pontinho aqui, ó. E veja onde aqui está Gramacho, Jardim Gramacho. Então foi esse local, é sobre esse local que a matéria está sendo falada. Por mais de 30 anos funcionou no Jardim Gramacho o maior aterro de lixo da América Latina. Não sei se vocês sabem, mas todos esses lixos que são coletados pelos garis e os carros coletadores da prefeitura, eles são levados para um aterro sanitário, aterro de lixo, que geralmente é um grande buraco cavado no solo aonde esse lixo é jogado. Em certos locais nem é cavado um buraco, é simplesmente jogado no ambiente e a gente vê aquele local muito fedorento e vários animais sobrevoando, como nós estamos vendo aqui na foto abaixo aqui, ó. Catadores procurando materiais recicláveis no aterro de Gramacho antes do seu fechamento. Foi fechado, mas era assim. Aqui em Macapá também desse jeito. Qual é a forma correta de se fazer? É cavar um grande buraco no solo para jogar esse lixo, mas protege para evitar que o chorume, o que é o chorume? É aquele líquido que escorre do lixo. Quanto mais
podre o lixo vai ficando, ele vai liberando um líquido. E esse líquido, ele é contagioso, ele é chamado de chorume. Então, para evitar que ele contamine os lençóis freáticos, que são aqueles reservatórios de água subterrâneos, deve-se ou colocar um plástico dentro desse buraco, para que o líquido não escorra. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês verem. Imaginem que nós temos aqui um buraco feito no solo para depositar o lixo. Aí é preciso colocar um plástico. Deixa eu desenhar aqui um plástico. É preciso colocar um plástico aqui. É claro que o plástico tem que ser grosso e resistente para proteger essa parede e o fundo do poço, para que quando for jogado o lixo, ele não contamine, ele não passe para o solo. É assim que deveria ser feito, mas não é, porque além de gastar, além de gerar um custo para a prefeitura, dá trabalho. Então o que os prefeitos fazem? Eles preferem não fazerem nada. E o que nós vemos são lixões parecidos com esse de Gramacho. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Por falta de opções, muitas pessoas que moravam na região sobreviviam recolhendo materiais recicláveis no lixo, como nós estamos vendo na foto. Esse é um trabalho com alto potencial de causar acidentes e danos à saúde, porque, por exemplo, os catadores eles entram em contato com materiais cortantes ou materiais contaminados, e também com animais que transmitem doenças, como as baratas e os ratos. Nós sabemos que esses locais, aqui onde tem muito lixo, são locais preferidos dos ratos e das baratas. E para finalizar, olha aqui, em 2012, o aterro de Gramacho foi desativado. Porém, muitos problemas na região permaneceram. Um deles é a falta de água. Muitas casas do bairro não recebem água encanada, como acontece também muito em Macapá. Macapá é uma capital que já deveria, em todas as casas, ter água encanada. Não tem. E se as pessoas quiserem tomar água, elas precisam cavar o seu próprio poço. Isso porque os nossos governantes, prefeito, governador, até mesmo os políticos, eles não querem saber da população. E com isso, quando eles não fazem o que deveriam fazer, eles acabam trazendo prejuízo para nós, as pessoas que moram numa determinada cidade. Então olha aqui, muitas casas do bairro não recebem água encanada e os moradores têm dificuldade para conseguir água para o consumo próprio. E como não tem água nas torneiras, o que nós podemos ver aqui é que eles têm esses reservatórios de água e passa um carro toda semana e eles têm que juntar ou então cavar o próprio poço. Olha aqui, o que diz aqui, Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, uma foto de 2015. A água sendo armazenada em recipiente para uso de moradores do Jardim Gramacho. Veja aqui vários recipientes porque não tem água na torneira. Então, a pouca água disponível é armazenada em recipientes grandes e atende a todas as necessidades diárias da comunidade, como beber, cozinhar, lavar a louça, lavar a roupa, tomar banho e escovar os dentes. É comum crianças ficarem doentes por problemas relacionados à falta d'água e à sua má qualidade. Dessa forma, eu termino de explicar essas 5 páginas e, como vocês estão vendo, aparecem algumas
questões aqui que eu não vou solicitar para vocês fazerem, até porque essas questões estarão na nossa atividade que será realizada na quinta-feira.